Você sabia que no Brasil existe uma lei que limita os juros em até 12% ao ano? Pois é, parece que é uma brincadeira, mas isso é verdade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se esse é um assunto que te interessa, se é algo que você gosta, fica até o final, deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo também. Vamos embora para mais um vídeo. Olá, caríssimos! É um prazer inenarrável ter você aqui no meu canal, especialmente para falar sobre um assunto tão interessante e relevante nos dias atuais, ou na história da humanidade, que são os juros. Para ser mais específico, nós vamos falar sobre a lei da usura. E o que me qualifica para falar sobre isso? Bom, eu sou um consumidor. Em algum momento da minha vida, ou praticamente todo momento da minha vida, eu sou um consumidor, assim como você. Então, esse é um assunto interessante e relevante que pertence a todos nós. Para além disso, eu sou economista, meu nome é Thiago Justino, eu sou economista responsável pela Aizinc Justino. Tenho certeza que você já notou a semelhança entre Justino no meu nome e Justino na Aizinc também. A Aizinc é uma consultoria econômica. E o que significa Aizinc? No Yorubá, que é uma língua originária dos povos em África, Aizinc significa prosperidade. E não existe outro motivo senão de uma consultoria econômica de levar a prosperidade para aquelas pessoas que são clientes, que são prospects, que vão vir a ser cliente, e eu acredito que pode ser o seu caso. Então, se você precisa de alguma ajuda para realizar uma perícia, uma consultoria ou algo do tipo, você pode entrar em contato comigo. Meus contatos estão aqui embaixo, tanto e-mail, telefone ou WhatsApp. Feito o jabá, vamos para o vídeo. Aqui na Zinc, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar em parceria com um número relevante de advogados. E eu sou contratado para realizar diversos tipos de cálculo, desde um cálculo trabalhista, que é algo geralmente mais simples, né? Um cálculo bancário, de qualquer tipo de natureza, cheque especial, cartão de crédito, enfim, né? Até dissolução em divórcio, às vezes precisa calcular o patrimônio da pessoa, a divisão de bens, né? Cálculo de previdência privada, enfim. A diversão é garantida, são muitas coisas, né? Um dia nunca é igual ao outro dia. Mas é algo que não é muito comum, aconteceu. Uma pessoa física, ela chegou até mim, né, através do Instagram, e ela perguntou se estava correto o contrato bancário que ela tinha junto a um banco para o financiamento do imóvel que ela já estava morando com sua família. Né? Esse tipo de situação, além, não é muito comum a pessoa física chegar até mim, geralmente vem atrás de um advogado, mas eu atendi, sem problema. Né? Eu conversei com a pessoa, a orientei, né? E a pessoa ela estava convicta que ela tinha visto a lei da usura, enfim, ficou sabendo que existia essa lei e que o banco não estava agindo da forma correta, porque o cálculo que o banco estava aplicando no financiamento dela era um cálculo, era um juros que no ano daria mais do que 12%. E ela falou, tem a lei aqui, isso aqui está errado, enfim, você precisa me ajudar. Eu falei, com certeza, eu vou te ajudar sim, sem problema, né? É o meu trabalho, estamos aqui para isso, né? E isso gerou esse vídeo, porque muita gente acredita que os bancos eles estariam descumprindo a lei da usura, mas na verdade é que juridicamente eles nunca foram alcançados por essa lei. Então é que a história, né? Que uma vez eu ouvi uma história mais ou menos assim. A partir do ano X, quem é MEI não vai mais, quem é economista não vai poder ser MEI, né? E não está errado, porque o economista nunca pode ser MEI, né? Quem for abrir um CNPJ de economista não pode ser MEI, né? E outras carreiras também não podem ser MEI. MEI é uma categoria específica. Mas a frase, em sua essência, não está errada. A partir do ano que vem,
não vai poder ser MEI, porque nunca pôde, né? E aqui é a mesma coisa. Então, essa lei, não é que o banco está descumprindo essa lei. Na verdade, o banco nunca esteve debaixo dessa lei. Essa é uma lei que a gente pode chamar de letra morta, porque ela nunca foi seguida. A lei da usura, ela foi criada para uma finalidade que eu acho extremamente relevante, mas ela nunca conseguiu atingir os bancos. Nunca deu certo isso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui de forma um pouco mais aprofundada aqui nesse vídeo, beleza? Mas você deixa aqui nos comentários se até esse momento do vídeo você acredita que faz sentido ter uma lei para limitar os juros e não colocar o banco? Pô, parece que não faz muito sentido. Para que a gente consiga entender, para que a gente consiga entender como se deu a questão da lei da usura, que foi criada lá em 1933, a gente precisa entender o que estava acontecendo no mundo naquela época, né? O Brasil, assim como o restante do mundo, havia sido afetado pela crise de 29. Então, de fato, o mundo estava quebrado, né? E o Brasil não foi diferente. Tivemos um grande problema com a crise do café, enfim, né? E várias mazelas que até hoje nos assolam no Brasil. Né? Pensando nisso, não pareceria justo ou possível a reconstrução de uma economia se, para que o empresário tivesse condições de erguer o seu negócio, de manter as portas abertas, enfim, ele precisasse pegar dinheiro no mercado, pegar dinheiro nos bancos, enfim, pegar empréstimo, tomar o dinheiro na praça, né? E não pareceria muito justo alguém pegar um empréstimo de, sei lá, um valor X e precisar pagar 10 vezes esse valor, né? Isso dificultaria, né, a manutenção do negócio, enfim, e emperrar a economia. Considerando que além de pagar o empréstimo que você tomou, você ainda tem vários outros riscos, né, inerentes ao seu negócio. Então é uma situação muito complicada, né? Nesse cenário, essa lei da usura pareceu algo justo, né? Se a gente pegar agora nos dias atuais, esse vídeo está sendo gravado em 2025. No primeiro trimestre do ano de 2025, o Banco Itaú reportou um lucro líquido. Isso quer dizer que esse lucro já abateu todo tipo de imposto, todos os custos da operação, tudo isso. É o lucro líquido de 11,100 bilhões de reais. Isso aí dá mais ou menos, nesses primeiros 90 dias do ano, né, 123 milhões de reais por dia. É muito dinheiro mesmo. E se lá em 1933 era algo absurdo a forma com que os juros, né, o crédito era aplicado, hoje, ao meu ver, como economista ou como consumidor, ainda é é, uma coisa feia, né, uma coisa absurda. Porque se eu for até o banco, que por coincidência eu sou cliente desse banco também, e pegar um empréstimo, com certeza eu vou pagar 3 vezes o valor que eu precisei pegar. Né? E a pessoa que pega um empréstimo, muito provavelmente, ela não tem outras opções. Por isso que ela foi até lá pegar o empréstimo. Por outro lado, uma pessoa que a gente considera como superavitária, está sobrando dinheiro, ou que ela fez um planejamento, enfim, e ela foi até o mesmo banco para guardar, investir o seu dinheiro, ela não vai conseguir resgatar 3 vezes mais do que ela poupou, né? Do que ela fez investimento. Geralmente, se alguém consegue 100% do CDI, que é imagem da Selic, não é exatamente a Selic, o CDI 100%, não é exatamente a taxa Selic ao ano. Mas quando a gente fala que ela é imagem, é algo que busca ser bem parecido. Né? Então, vamos considerar uma taxa Selic de 15% ao ano. Né? Então, alguém que investiu seus recursos teria um rendimento de aproximadamente 15 a 20% do que investiu. Ainda que tenha que seja uma operação de renda fixa e a pessoa precise, na hora do resgate, o governo vai pegar a parte dele também, né? Então ainda cai ainda mais a rentabilidade da pessoa. Mas nesse meio cenário ideal, a pessoa teria o retorno do seu investimento de 20% por ano. Um retorno ótimo, excelente. Ao passo que o banco,
por usar um dinheiro que nem é dele. Ele pegou o dinheiro de uma pessoa que investiu e emprestou para uma outra pessoa que está precisando do dinheiro. E essa segunda pessoa que precisa do dinheiro tem o risco de não pagar, né? O banco precisa cobrar juros da pessoa, tudo bem. Mas os juros que o banco cobra é 300%. Então, a diferença entre o que o banco vai pagar para a pessoa B, que investiu no banco, e o que ele vai receber da pessoa C, que pegou dinheiro do banco, é o que a gente chama de spread. Essa diferença é o lucro do banco. E, considerando a informação que eu passei, né, no início, que o Itaú teve por dia aproximadamente mais de 123 milhões de reais, é um spread, um lucro absurdo. Ah, Thiago, você tem que ponderar também que o banco não vive só disso. Um banco como o Itaú, que tem múltiplas carteiras, é crédito. Geralmente é crédito, né? Tudo que o banco vai fazer é crédito. Mas é o crédito imobiliário, é a poupança, é o arrendamento mercantil, é o agrícola, é o agro, é um monte de coisa que o banco tem lá dentro. A parte de investimento, health management, enfim. É um monstro, um banco no Brasil, né? Ou no mundo também, sistema financeiro, em outras palavras. Mas, no fim do dia, ele emprestou um dinheiro que não é dele, remunerou essa pessoa que investiu no banco e cobrou o triplo, 5, 10, 15 vezes a mais de quem precisou pegar o crédito. Pensando em tudo isso, nesse cenário, né, de 1933 e também o cenário atual, essa lei da usura ela foi criada. Ela foi criada com o intuito de proteger o consumidor, que precisa pegar empréstimo, pegar crédito. Às vezes, a pessoa tem um negócio lucrativo, mas o ciclo de renda desse negócio é um ciclo longo. Então, a pessoa fabrica um produto, até ela terminar de fabricar esse produto, colocar para vender, o seu cliente comprar esse produto, o dinheiro que ele comprou, que pode não ser à vista, pode ser do parcelado, enfim, ser pago, o dinheiro entrar na conta, pode ser que esse ciclo durou 4 meses. Nesses 4 meses ele precisa pagar salário de funcionário, pagar impostos, enfim. Então, ele precisa recorrer a empréstimos, ainda que o seu negócio seja saudável, né? Então, isso é muito complicado e muito comum, infelizmente, na economia, né? Então, visando proteger esse consumidor, esse empresário, esse aposentado, essa mãe de família, enfim, o público em geral, das taxas de juros abusivas, foi criada essa lei da usura, né? Limitando os juros em 12% no ano. Né? A lei diz que os juros são 12% ao ano, sendo 1% ao mês. Mas, se você já percebeu uma inconsistência aí na lei, é porque se for 1% ao mês, não daria 12% ao ano. Já estaria errado desde o início. Mas na prática, que é o que mais interessa, essa lei nunca foi aplicada aos bancos. Por várias razões. Nós podemos dizer que essa lei, então, não existe, a lei da usura? Não, existe. Aqui no meu escritório mesmo, quando nós temos diversos clientes que precisamos atender, ainda bem, a primeira coisa que eu olho é se a relação de consumo em relação ao crédito é uma relação entre uma pessoa física e uma instituição financeira. Por quê? Porque quando eu tomo um crédito de alguém que não é uma instituição financeira, é uma imobiliária, é um mercadinho, sei lá, qualquer tipo de pessoa que me fornecer um crédito, mas não é uma instituição financeira, essa lei da usura ainda está valendo. Ela tá em dia. A pessoa não pode simplesmente cobrar o juro que ela acha que tem que cobrar. Ela fez uma análise de crédito sobre mim e achou que eu tenho que pagar 25% por ano. Tá errado, né? Nós provamos de forma técnica que isso está incorreto, elaboramos um laudo, enfim, né? E apoiamos o advogado para que consiga provar essa tese, que a jurisprudência já entende como algo verdadeiro, está na lei, né? E nós provamos de forma técnica, com cálculos, como deveria ser essa dívida, né? Mas, quando é no caso dos bancos, infelizmente, eles ficaram de fora, né? Por ser uma instituição financeira. Os bancos não foram incluídos na lei da usura. Vamos lá.
os bancos eles foram incluídos na lei da usura, lá na sua criação, mas nunca de fato foi aplicado a eles, né, a questão da lei da usura, infelizmente. Nós podemos investigar ainda mais as causas pelas quais isso não aconteceu, infelizmente. Nós tivemos a nossa Constituição Cidadã, de 1988, na qual foram criados alguns sistemas, como o sistema de pagamentos, né, e o sistema financeiro nacional. E dentro do sistema financeiro nacional, a questão de juros, ele não foi somente uma questão do preço do dinheiro, vamos dizer assim, né? Ah, eu preciso de R$ 1.000 emprestado, um exemplo, né? Quanto está custando R$ 1.000? Ah, o custo desse dinheiro para você é a taxa de juros. Então, se eu coloco uma taxa de juros muito alta, quer dizer que está muito caro pegar R$ 1.000 emprestado, ou qualquer outro valor, né? Agora, se a taxa de juros está baixa, então, opa, tá baratinho pegar esse dinheiro, hein? Tá valendo a pena pegar esse dinheiro. Então, a questão dos juros, ela vai além de somente o custo do dinheiro, mas é o que pode vir a determinar o quanto a economia estaria aquecida ou não. Então, acredito que você já está fazendo aquela ligação com a reunião do Copom, que é aquele que a gente escuta no Jornal Nacional, né? Ah, o Copom, perdão, o Banco Central se reuniu nessa quarta-feira e decidiu, na cabeça deles, que a taxa Selic seria X, seria Y, vai subir, vai descer. E é exatamente isso. Né? Os juros, eles assumiram uma questão tão importante, tão central na vida das pessoas, na sociedade em geral, que a simples mudança da taxa de juros, ela pode esquentar a economia, fazer com que as pessoas pensem, pô, pegar dinheiro tá fácil, hein? Financiar uma casa tá fácil, hein? Esse é o momento de comprar carro. Os juros estão baixos, né? Vamos entrar no financiamento. E também o contrário. A partir daquele momento em que o nível de consumo está mais alto do que a capacidade que a economia tem de fabricar novos produtos, novos serviços, enfim, as pessoas estão gastando tanto, consumindo tanto, e a economia não está crescendo na mesma velocidade, nós temos o efeito da inflação, que é normal, mas em um determinado momento ela corrói demais o poder de compra das pessoas e as pessoas mais simples acabam sofrendo mais. Por isso, o mecanismo para esfriar a economia nesse momento seria aumentar a taxa de juros. Porque se eu aumento a taxa de juros, fica muito caro entrar no financiamento, comprar alguma coisa, né? Usar o crédito fica muito mais complicado, né? Então as pessoas simplesmente, em grande maioria, elas param de consumir e começam a direcionar os seus recursos para, em vez de consumir agora, usar esse recurso para aplicar em renda fixa, poupança, e isso esfria a economia. Né? Pensando nisso, os juros eles tomam uma proporção, eles ganham um holofote, eles se tornam tão importantes assim na nossa economia, que já não caberia somente a uma lei, a lei da usura, por melhor que ela seja, determinar como seriam aplicados os juros numa sociedade, né, numa economia. Você está falando isso do Brasil? No mundo, no mundo. Inclusive a taxa de juros do Brasil, a gente pode fazer um vídeo só sobre ela, né? E esse vídeo daria, sei lá, umas 5 horas de vídeo, falando sobre a taxa de juros do Brasil. Mas além do que acontece aqui no nosso quintal, a gente leva em consideração o mundo também, para que o Banco Central, o Bacen, ele consiga determinar a taxa de a taxa Selic que é divulgada, se ela aumenta, se ela baixa, né? Enfim, dito tudo isso, né? O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central eles acabam se tornando mais importantes do que essa lei da usura, porque a lei ela é estática, ela não vai se adaptar ou mudar na velocidade com a qual a gente precisa. Então, nesse sentido, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central ficam com a responsabilidade de dosar a taxa de juros. Se ela aumenta, se ela baixa, se ela diminui, se ela se mantém, né? Então, já que cabe ao Conselho Monetário Nacional e Banco Central, isso já afasta a lei da usura da questão dos juros quando a relação é com uma instituição financeira, um banco, né? E ainda para endossar isso, nós temos a súmula 596 do STF, que também consolidou essa interpretação que a lei da usura ela não se aplica a instituições financeiras. Ai,
é uma canetada do STF, de novo, gente, de novo. Não, de acordo com tudo que nós já falamos nesse vídeo, né, faz todo sentido não ter uma lei para discipular os juros para instituições financeiras. Quem determina os juros, na teoria e na prática também, deveria ser o mercado. Então, se o momento da economia no Brasil está a todo vapor, acabou de trocar de presidente, novos planos, novos sonhos, enfim, tá uma economia pujante, nível de emprego tá lá em cima, né? Todo mundo tá trabalhando, enfim, consumindo. Então, é normal que a taxa de juros esteja menor para explicar de forma natural essa questão da economia mais aquecida. Ao passo que, em um determinado momento, pode vir a ser interessante e até necessário que esfrie essa economia, talvez forçando até um pouco de desemprego. E aí, o que o Banco Central precisa fazer? Aumentar a taxa de juros, né? Esse movimento, que eu acho que até me estendi um pouco para falar sobre ele, a gente pode chamar de política monetária, né? E a questão dos juros na política monetária, né, é o controle da economia, enfim, ela não pode ficar restrita a 12% ao ano. Inclusive, em um país de terceiro mundo, ou um país subdesenvolvido, enfim, um país lascado, como foi o Brasil em muitos momentos, a taxa de juros quase sempre passou de 12%. Eu estou falando da taxa base de juros, a Selic, né? Ela chegou a 22%. Ao passo que, quando tivemos o golpe lá do Temer, enfim, não passava nem Wi-Fi, né? As pessoas ficaram com medo. E foi preciso fazer o movimento inverso, né? Nós baixamos a taxa de juros para 2% ao ano, né? Significa que, pô, o governo está falando assim, olha, não deixe seu dinheiro investido, guardado na renda fixa, porque não vai valer nada. Abre uma empresa, põe na bolsa de valores, faz alguma coisa com esse dinheiro, faz a economia girar, né? E é isso. Essa questão de aquecer ou esfriar a economia, nós chamamos de política monetária. E a política monetária ela acaba sendo maior do que a lei da usura. Então a lei da usura é boa, mas a, hoje, né, a questão do crédito, das instituições financeiras, a questão do crédito e das instituições financeiras alcançou um tamanho, uma proporção tão grande que ela não cabe dentro dessa lei. Ou não sei também, né? Isso vai depender de que lado você está. Se você é alguém que investe junto com os bancos e ganha pouquinho, ou você é aquela pessoa que depende muito do banco, né? E paga muitão, paga muito dinheiro pro banco, né? Acho que em qualquer um dos cenários a gente meio que tá ferrado. Ah, entendi, Thiago. Então você está dizendo que quando você recebe um cliente aí na Zinc, e você olha só isso daí, se é uma instituição financeira, se não é, como é que é? Não, o nosso trabalho é um trabalho sério, né? E é respaldado, né, pelas normas de contabilidade para a realização da perícia econômica financeira, né? Também estamos sobre o guarda-chuva do Corecon, né, que também nos fiscaliza, enfim, tem uma questão de normas que nós precisamos seguir para a nossa segurança e para a segurança da sociedade também, né? Estamos de olho em você, banco. Não é só essa questão da lei da usura, que você pode não fazer parte, mas existem outras cláusulas que a gente analisa com muita atenção, muito cuidado, porque não é só o dinheiro, às vezes é a vida da pessoa, né? É o negócio da pessoa que está ali. Ela pegou um empréstimo que ela não vai conseguir pagar, e ela talvez não sabia disso na hora, né? Ou o empréstimo está totalmente incorreto, a parcelamento. Chega para a gente vai analisar. Ainda sobre a questão da lei da usura, ela ainda está valendo. Essa lei da usura, ela existe. Né? Ela não é uma letra 100% morta, como a gente diz, né? A gente precisa, inclusive, prestar uma atenção a alguns detalhes. Por exemplo, essa lei ela pode ser aplicada em alguns casos de empréstimo, quando não é uma instituição financeira. Ah, é um empréstimo entre pessoa física, entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica que não é uma instituição financeira, enfim, né? Caso seja cobrado acima de 12% ao ano, pode sim ser considerado uma questão de agiotagem. Em algumas situações, eu já vi decisões, né, favoráveis a cobrar acima dos 12% ao ano, contra a lei da usura. Mas ainda assim existem limites. Geralmente é utilizado a taxa legal, que para efeitos
comuns no judiciário, é entendido como taxa legal a taxa Selic, que quando a taxa Selic está acima dos 12%, como é o momento atual, ela está em 15%. Não é uma coisa assim tão diferente, né? Mas é comum nós, infelizmente, nos depararmos com empréstimos não feitos com instituição financeira, né? Feito com outro tipo de empresa ou pessoa física, enfim, né? E é cobrado um juros igual de uma instituição financeira. Isso não pode. Isso não pode. Geralmente, eles fazem assim, eles oferecem um produto para a pessoa obviamente está numa situação delicada, né? Uma situação de desvantagem e acaba aceitando. De cada 50 pessoas que pegam um empréstimo nessa situação e vai ferrar a sua vida, vai paralisar a sua vida por causa de uma dívida dessa, né? De cada 50 pessoas, uma consegue entrar em contato com um bom advogado e esse advogado aciona um perito, um assistente técnico como nós e vai conseguir reverter essa situação. Já houve situações em que a pessoa fez um empréstimo de 60 parcelas, pagou 21 parcelas e quando ela ajuizou uma ação contra a empresa por não conseguir mais pagar, ela descobriu que o empréstimo já estava quitado. Ela pagou só 21 de 60, mas já estava quitado, porque existiam tantas irregularidades que ela já tinha pago até mais do que ela deveria pagar. E é isso, né? Nós podemos finalizar esse vídeo, né, com uma mensagem de esperança. Que você, que é um cliente, você tem direito a rever o seu contrato em qualquer situação, em qualquer momento. Se você assinou um contrato, fez uma compra, fez um empréstimo e você não é especialista no assunto, você tem direito de rever todas as cláusulas. Procure um advogado, fale conosco aqui da Zinc que nós vamos te ajudar. Pode acontecer, como já aconteceu, de a gente analisar e falar, olha, realmente não há o que fazer. Aqui a instituição financeira, ela está dentro do que é considerado ok, ou ela está um pouquinho acima, que talvez não vale a pena ajuizar uma ação, fazer um acordo, nada do tipo. Como também já aconteceram muitas vezes, que é o mais comum de se acontecer, é a pessoa realizar um orçamento e descobrir que, pô, o dinheiro que eu estou pagando aqui nessa prestação, eu poderia economizar 30, 40, 50% por mês e usar, direcionar esse recurso aqui para pagar uma escola para o meu filho, fazer uma viagem com as crianças, trocar de carro, né? Enfim, ter mais qualidade de vida, né? A instituição financeira, ela não está errada em ter esse lucro astronômico, porque uma instituição financeira, como um Banco Itaú, que eu dei de exemplo no vídeo, ela pode vir a fazer bem para a economia. Inclusive, ela existe para isso, para fazer bem para a economia. Mas, quando envolve dinheiro e a ganância, muitas vezes ela acaba atrapalhando, né? Acaba concentrando a riqueza na mão de poucos. Né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like, se você ainda não deixou, e escreva aqui nos comentários o que você achou sobre o que eu falei, se você concorda, se você discorda. Você tem o financiamento do seu carro aí? Você já olhou se está tudo certinho com ele? O financiamento da sua casa, um empréstimo pessoal, um consignado. Estamos aqui para isso, para te ajudar, tá bom?